Fala, seus peixão, beleza? Sou o Edu. Vamos conversar aí sobre a derrota do Santos diante do Internacional no Beira-Rio, tá? O Santos não vence Internacional no Beira-Rio já faz uns 15 anos, faz tempo pra caramba, cara. Da última vez lá foi o Dodô com aquele chapéu no urso. Mas faz tempo. Mas primeiro de tudo, tenho que entender, vamos lá. O Inter é um time melhor hoje, tá? É o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tá? Tá na segunda posição, é um time melhor. Ponto, a gente tem que entender isso. Tem que entender também o que o Orlando propôs nesse jogo, tá? Eu não vou criticar o trabalho do Orlando, eu acho que ele escalou errado, tá? Mas eu entendi o que ele quis fazer, embora não tenha acontecido no jogo. Medo de ousar ele não tem. Mudar o time e tal. Eu acho que algumas peças são complicadas dentro do jogo, tá bom? A gente vai chegar nessa parte também. Então não vou criticar o trabalho do treinador, até porque ele tá no terceiro jogo, tá bom? Diferente dos outros, ele não tem medo de trabalhar o time, mudar conforme o adversário. Ele faz isso. Só que, pra quem acompanhou ele no Sub-20, sabe que o meio-campo dele era melhor e mais combativo do que o meio-campo que ele escalou hoje. Você entrar com o meio-campo, com Camacho, Sanches e Luan, você não tem combatividade. Além de você não ter combatividade, você também não tem criação, porque eles são muito lentos, cara. E até eu vou falar assim, o Luan fez um jogo ok. Agora o Sanches e o Camacho, eles ficam devendo. Beleza, tá bom? Então, se era pra fazer um jogo mais ousado, talvez o meio-campo mais combativo e com poder de criação, com que possa ajudar a criar, seja melhor. Que seria, no caso, né, entrar com o Fernandes, com o Zanocelo ou o Sandri, e entrar com o meio-campista que fosse o Luan. Eu não acho que o Sanches ofereça para o Santos o que o Santos precisa nesse momento. Eu acho que o Santos pode entrar no eventual segundo tempo, como eu já falei em outros vídeos. Mas começar jogando, eu acho que não dá. Não rola. Tá? Ele tá muito abaixo fisicamente dos outros. A idade chegou pro Sanches. Então, assim, talvez ele tenha mais a oferecer, ele entrando com 20 do segundo tempo, porque ele vai estar 100% e os outros caras já vão estar mais cansados. Então ele vai ter uma movimentação melhor. Ele começando com todo mundo, com o físico abaixo, ele vai ficar devendo. É notório isso, tá? Toda vez que ele começa jogando, é isso. Nada contra, baita líder de elenco, puta de um cara legal. Foi um cara muito importante no time. É considerado quase ídolo, não considero ídolo, mas assim, tem uma identificação muito boa com o torcedor, com o time, respeita, ama o clube. Então, beleza, cara, isso aqui tudo leva em consideração. Mas começar jogando, pra mim, o Sanches já não dá mais. Tá bom? Mesma coisa pro Camacho. Com o Rodrigo Fernandes disponível, não dá pro Santos ficar sem o Rodrigo Fernandes, cara. Ele é o cara que dá o equilíbrio no meio campo, porque senão a zaga fica totalmente sobrecarregada. Em um meio campo sem combatividade pra criar, o ataque não vai funcionar, cara. Então não teve o jogo do Soteldo, do Ângelo, do Marcos hoje foi muito fraco, porque eles têm que fazer tudo, sabe? Até na jogada individual, o Ângelo tentou mais que o Soteldo, inclusive, né? Não foi bem em todos os lances, mas no primeiro tempo a grande chance do Santos foi numa jogada do Ângelo, um chute muito bom do Ângelo que o goleiro, né, o Kehler, defendeu. Mas assim, foi muito pouco, tá? Eu entendi que o Santos foi pra ganhar o jogo. Eu olhei pra escalação e falei, cara, foi pra ganhar o jogo, tá? Mas a gente tem que entender que esse meio-campo mais leve, só que ele é muito lento. Então assim, fica desbalanceado no meu ponto de vista, um meio de campo tão lento. E cara, a gente tem que levar em consideração, Camacho, Sanches e Luan é um meio de campo lento. Além de ser um meio de campo lento, eles criam devagar, sabe? A bola não corre rápido. Então você acaba descompensando o que o Soteldo e o Ângelo têm para oferecer, que é a jogada em velocidade e aproveitar um contra um. Porque toda vez que a bola chega devagar, já tem a cobertura dos atacantes, dos defensores do Internacional. E foi isso que aconteceu hoje. Toda vez que o Ângelo e o Soteldo pegavam a bola, tinha 2, 3 já perto. Tá? A sorte é, os laterais do Santos são mais ofensivos. Então assim, o Natan principalmente, pra mim foi um dos melhores em campo do lado do Santos, ele e o Bauerman. O Natan principalmente, ele aparecia muito pra criar, tanto que ele chutou pro gol também, né? Sempre chegando, sempre aproximando. Na defesa foi muito bem também, marcou muito bem o Alemão e o Pedro Henrique, tá? Mas, mesmo assim, o Santos ficou desbalanceado. Eu entendi a proposta de jogo, eu entendi a escalação, mas eu não concordei. Eu acho que podia ter esse mesmo tipo de proposta de jogo com jogadores diferentes, tá? Então assim, ele poderia ter entrado ali sem os três. Eu teria entrado sem os três. Eu entraria, você quer um meio campo com mais passe, mais movimentação de bola? Então beleza, Fernandes, Sandri e o Ed Carlos. Que são lentos,
mas fazem a bola correr mais rápido do que o Luan e o Sanches. E o Fernandes disponível, ele é o melhor volante do time. Ele não pode ficar no banco pro Camacho, a não ser que seja o físico ainda esteja faltando. Mas ele, reserva do Camacho, não dá. Não consigo entender, tá bom? Então, ou meio campo combativo, né, com o Zanocelo no lugar do Sandri e o Ed Carlos. Mas eu quero ver o Bruno de novo em campo, cara. Não dá, por tudo que a gente viu no ano, tá? Por mais que seja um ano difícil, de novo e tal, o Bruno foi o melhor armador do time. Ou puxa o Soteldo pra meia e entra com o Braga e com o Ângelo. Que seja. Tá? O Soteldo como meia funcionou bem contra o Palmeiras. Ele jogou bem contra o Palmeiras de meia. Então, ou deixa 2 atacantes, bota um meio campo mais encorpado, com mais jogadores. Que seja o Camacho. Fernandes, Camacho, o Ed Carlos, o Soteldo como meio campista, o Ângelo solto na frente. Com o Marcos Leonardo. Sabe? Como ele fez no último jogo. Contra o Atlético Paranaense. Né, sem o Soteldo, mas com o Ângelo se movimentando livre, né, não ter ficar preso ao lado do campo. Mas eu entendi a proposta de jogo. Mas olhando para o Sub-20, com o Ivonei, com o Miguelito e etc., o Santos tem mais jogadores que possam acrescentar. Eu não acho que ele vai mexer no Sub-20 agora, mas mais jogadores que possam acrescentar. Enfim, acho que foi uma derrota normal, tá? Perder para o Inter fora de casa é normal, cara. É um time que está numa fase melhor, é o segundo colocado do campeonato. Tudo isso leva a entender que o Inter vai jogar melhor. Mas eu acho que o Orlando errou na escalação, não na proposta de que ele queria jogar. Na escalação mesmo. O time podia ter produzido mais. Tanto que você pegar números frios, parece que em números frios o Santos jogou melhor, sabe? Não é isso que aconteceu. Mas parece que em números frios o Santos ficou mais com a bola. O Santos chutou, tentou mais chutes a gol, né? Foram 11 contra 9. O Santos acertou mais passes. O Santos fez mais faltas, quer dizer, ficou marcando mais, mas o Inter soube muito bem. O primeiro tempo do Inter foi muito melhor que o do Santos. O Inter criou e teve muitas chances de gol. Até acho que no primeiro lance, não o pênalti no alemão, o outro, se eu não me engano, foi o Natan que fez, acho que foi pênalti também, tá? Mas a bola acabou passando batido. E tirando esse lance, a arbitragem foi muito boa também, deixou o jogo correr, não apitou qualquer faltinha, que é justamente o que a gente pede. O jogo teve 20 faltas, que é um número considerado ok, tá? A bola rolou bastante, não foi um jogo muito truncado, foi um jogo com movimentação. Então, assim, a gente exige um jogo mais de trocação e hoje o jogo teve. Acho que ele mexeu errado também quando entrou com o Barbosa. Tá? Não sou contra o Barbosa, tem muita gente que odeia ele, eu não sou contra, eu acho que ele pode jogar, eu não entraria com aura, eu não teria colocado, a não ser que o Nathan tenha cansado, que acho que pode ter acontecido, né? Só não jogava basicamente e jogou 2 jogos seguidos e no outro jogo fez 90 minutos. Eu acho que poderia ter entrado com outro time, com outros jogadores com a mesma proposta de jogo. E eu acho que demorou a mexer muito, ele foi mexer a primeira vez, botar o Barbosa com 20 minutos de segundo tempo já. Entendeu? Ele poderia ter mexido no intervalo. O Santos foi pro intervalo muito abaixo do Internacional. Poderia ter mexido ali. Mas eu já entraria já com o Ed Carlos, né, pro jogo. Já teria mexido nisso. Não teria tirado o Ângelo. Teria tirado o Sanches e o Luan. Até poderia ter deixado o Camacho para jogar com o Fernandes. Eu acho que ele poderia ter escolhido outros nomes. Mas ele foi para tentar vencer o jogo. Isso, pelo menos, é o que a torcida pede. Não vai acertar todos os jogos, cara. Não vai acertar, mas diferente dos últimos treinadores, principalmente o Lisca, que é muito ruim, o Orlando tá mostrando mais trabalho, tá? Querendo ou não, por mais que o Santos, esse terceiro jogo do Orlando foi o pior entre esses 3, eu acho que o Santos foi melhor contra o Palmeiras e foi muito melhor contra o Atlético Paranaense, mesmo assim o Santos não deixou de tentar fazer o jogo, não deixou de ter competitividade, por mais que os jogadores escalados, no meu ponto de vista, tenham sido errados, não deixou de tentar jogar o jogo. Como nos outros jogos. O Santos, por exemplo, venceu o São Paulo na Vila, mas se acovardou, e foi uma vitória do Lisca. Se acovardou, deixou o São Paulo fazer o que quis, entendeu? Ficou só esperando. E isso eu acho muito ruim. O Orlando, pelo menos, tenta, tá? Aí a gente entra no mérito de elenco, de jogadores, mas, gente, é isso aí que a gente tem, tá bom? De novo, perder pro Internacional fora de casa é uma derrota esperada, ainda mais no contexto desse campeonato, tá bom? O Santos tem que vencer em casa, principalmente o próximo jogo contra o Atlético, que tem um time melhor, mas está num momento ruim também, né? O Santos tem que vencer o Atlético Mineiro em casa. Então é nesse tipo de jogo que a gente tem que cobrar ainda mais. Não que a cobrança não tenha que existir, tá bom? Mas eu não sou dono da verdade, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você achou do jogo, se você concorda com o meu ponto de vista ou se você acha que não, que tá errado.
que deveria ter sido outro time, que o Orlando escalou tudo errado e tal. Eu, de novo, reafirmo. Eu entendi a proposta de jogo, até concordo com ela. Tem um jogo mais leve, de buscar a vitória fora de casa, mas acho que os jogadores escolhidos não foram os melhores para esse tipo de proposta de jogo. Eu quero saber se você concorda com esse ponto de vista ou você acha que não, tinha que jogar mais na retranca, tentar buscar contra-ataque, jogar por uma bola, não sei. Diz aí sua opinião, quero saber. Nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Espero com uma vitória. Tamo junto e valeu.